Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. É importante esse capítulo aqui também, porque quando alguém fala assim, mas você não está cumprindo a lei, a Bíblia manda cumprir a lei e tal, eu digo o seguinte, veja o que o Senhor Jesus diz aqui em Mateus 5. Ele não só fala da lei, ele vai além da lei. Então, quando ele fala no versículo 21, por exemplo, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo. Mas quem era esse homem que tão ousadamente colocava uma emenda na lei? Né? A lei é uma emenda, tipo aquelas emendas dos juízes federais, aí coloca uma emenda na lei. Quem era esse homem? Com que autoridade ele fazia isso? Com toda a autoridade divina que ele tinha, por ser ele o autor da lei. Jesus, ou Jeová, no Antigo Testamento, é o mesmo Jesus. Ele era o autor da lei. Então ele podia muito bem dizer, eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Veja que três instâncias ele coloca aqui. Primeiro, encolerizar, depois dizer raca, que é um termo pejorativo, né, para o judeu, e finalmente louco. Três formas de você se encolerizar contra o seu irmão ou contra o seu próximo. Então, se você de qualquer dessas maneiras agir de qualquer dessas maneiras, você está perdido, segundo a lei. Segundo a lei. Teve alguém que não concordou comigo. Eu tenho um vídeo. Aliás, tem muita gente que não concorda comigo. Às vezes nem eu. Nem eu concordo comigo. Mas tem um vídeo que a questão é: se alguém morrer no ato de adultério, essa pessoa perde a salvação? E aí eu expliquei que não, porque a salvação não se perde nunca. Uma pessoa verdadeiramente salva, ela nunca vai perder a salvação. O Espírito Santo nunca vai sair dessa pessoa. Aí esse rapaz não concordou, ficou muito bravo e disse que a pessoa estaria assim, como é que fala? Ele usa aquela passagem acho que é de Efésios ou de Gálatas, de extinguir o Espírito, estaria extinguindo o Espírito. Aí ele disse que extinguir o Espírito é você detonar o Espírito, é você acabar com o Espírito. Ele não está entendendo que aquilo ali foi dito para uma assembleia, para irmãos reunidos, que extinguir o Espírito é quando você, numa reunião, você impede que o Espírito Santo use alguém para trazer uma palavra. Isso é extinguir o Espírito. Ou você coloca um homem para dirigir a reunião. Isso é extinguir o Espírito. Mas de maneira alguma significa tirar o Espírito Santo de um salvo. Então, você vê que isso é entendimento, que ele diz que o cara morre no ato do adultério e está perdido para sempre, ele perdeu a salvação. Se é um crente, ele perdeu a salvação. Aí eu coloquei o versículo de 1 Coríntios capítulo 5, né? Aquele homem que estava dormindo com a sua madrasta, e aí Paulo vem e dá uma sentença, como apóstolo que ele era, ele dá a sentença, que esse homem devia ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Está aí, a resposta está aí, a solução do problema está aí. O corpo dele seria destruído pela morte. E é para isso que existe a morte como disciplina de Deus para o salvo. Nós vemos que lá em 1 Coríntios capítulo 11, havia muitos que dormiam, muitos que já dormiam, e outros que já tinham morrido. Por quê? Juízo de Deus. Deus estava trazendo juízo de morte, quando não é um apóstolo que sentencia à morte, né, como Pedro fez com Ananias e Safira, e como Paulo faz algumas vezes
entregando a Satanás alguns hereges, né? Os blasfemos. Então, quando não há esses apóstolos para fazerem isso, o próprio Deus intervém e tira a vida da pessoa. Então, um crente ele pode morrer por 3 razões. Uma, porque ele terminou a tarefa que ele tinha aqui na Terra, o Senhor leva ele embora. É um presente para ele poder voltar mais cedo para casa, né? É como você está trabalhando, o chefe fala assim, Mário, pode ir embora mais cedo hoje, que você trabalhou bem. Opa, né? Que ótimo, que delícia. E Deus faz isso com muitos, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, morreu tão jovem, tão prematuramente, né? Mas se era um crente fiel ao Senhor, isso foi prêmio, foi um benefício que ele recebeu, né? Ou o crente pode morrer por estar andando tão torto, mas tão torto que o Senhor fala assim, não, melhor trazer para casa. Ficar aí vai continuar só dando um mau testemunho, só atrapalhando, então traz para casa. Aí é o pecado para a morte. Esse é o pecado para a morte. Ou o crente pode morrer porque Deus quer usá-lo como instrumento para salvar outros. E isso já muitas vezes acontece, não é? Muitas vezes acontece. Nós vemos a própria morte de Estevão, quando ele morre, e os próprios mártires, todos eles, cada vez que queimavam um mártir na fogueira, uma dúzia de pessoas se convertia, porque via o cara cantando lá enquanto morria, de repente o testemunho que ele dava na morte era muito maior, muito mais alto do que o que ele deu em vida. Então o crente pode morrer sim, em 3 situações como essas que eu mencionei, não é? Mas ele continuou, esse rapaz, discordando e certamente ele não entende a graça. Ele crê em salvação por obras. Ele falou que tem que ter santidade, se não tiver santidade ninguém verá o Senhor, sem santidade ninguém verá a Deus, tal. Ele não entendeu nada do que o evangelho da graça de Deus. E aí eu mostrei inclusive uma passagem daqui, desse capítulo 5 de Mateus, no capítulo 5, versículo 27, mais uma vez que o Senhor fala aqui, eu porém vos digo, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar, que olhar para uma mulher para cobiçar ou com um desejo impuro no seu coração, cometeu adultério com ela. Pronto. E agora? Qual crente que não morreria só pensando nessa passagem? Porque ainda mais hoje, né? Hoje você está navegando na internet e de repente aparece cada coisa do arco da velha. Então, o simples ato de olhar com desejo impuro já é suficiente. Já pecou. Já tem a condenação. No sentido da lei, né? A lei mandava matar. É isso aqui que merece a pessoa. E para deixar muito claro, tudo isso deixa muito claro a incapacidade do homem de se salvar ou de se justificar a si mesmo. Deixa muito claro como nós somos porcos, como nós somos vãos, como nós somos pecadores no nosso estado natural, né? Já que depois de salvo, em nenhum lugar na Bíblia o crente é chamado de pecador. Mas o crente peca. E se ele falar que não peca, está escrito lá em 1 João. Se alguém disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo, né? E está mentindo contra Deus, acho que é mais ou menos isso que fala, né? Então, a falta de entendimento da maioria das pessoas que se dizem cristãs, do tamanho, o que é o pecado, da magnitude do pecado, não permite que elas reconheçam a amplitude e a infinitude da graça e do perdão que Deus oferece. Porque você só consegue avaliar o tamanho da obra de Cristo se você tiver condições de avaliar o tamanho do horror que é o pecado aos olhos de Deus. Qualquer pecado. Qualquer pecado. Todo pecado é iniquidade, mas na realidade pecado é fazer a vontade própria.
Pecado é estar sem um cabresto, vamos dizer assim. O que é pecado? Pecado é um cavalo sem cabresto. Ele não tem jeito, né? Ele corre para todo lado. Uma vez eu estava andando a cavalo e era um cavalo que estava com os freios, o arreio frouxo, e ele tinha um costume muito ruim, esse cavalo, porque ele pegava com a língua e ele empurrava aquele freio, aquela parte metálica que vai dentro da boca, ele empurrava para frente e aí ele mordia. E quando ele mordia, ele segurava com os dentes. Não pegava mais porque o que faz o cavalo parar é quando você puxa aqui, pega na pele aqui dele, né, na gengiva dele, aí ele sente a dor, ele para. Mas ele fazia isso, ele empurrava aquele ferro do freio e mordia e ficava segurando. E aí eu estava andando um dia com ele e de repente esse cavalo desembestiou, né? Saiu correndo e eu puxava e nada dele parar. Daí eu falei, ele mordeu o freio. Ele está mordendo o freio, não vai escapar o freio. Então eu precisei começar a puxar um lado de cada vez. Dava puxava de um lado, puxava do outro, puxava de um lado, puxava do outro. E aí com isso escapou dos dentes dele o freio e daí que ele parou, né? Ele já tinha disparado. Aí que ele parou, e aí só limpar o suor, trocar a fralda, né? Porque daí aí sim, né, eu consegui controlar o cavalo. Então, uma pessoa não sujeita a qualquer restrição, essa pessoa é a pecadora. Porque a Bíblia fala que todo pecado é iniquidade, mas isso é uma tradução que veio depois, que não é a literal. Na realidade, o pecado é a falta de freio, a falta de um poder que comande você, de um poder que dirija você, que não é você mesmo, né? Eu lembrei de um caso, uma vez teve um irmão americano que veio nos visitar aqui no Brasil. Era um evangelista, ele viajava o mundo inteiro pregando o evangelho, já está com o Senhor, já faz alguns anos. Ele devia ter uns 60 anos, mais ou menos, e ele veio junto com um jovem do Canadá, e vieram os dois juntos, e daí a gente estava andando num lugar assim, passou uma moça bonita na rua, aí o Ron olhou, né, aquela olhada assim de acompanhar, né, com o olhar, aí o jovem, irmão, que isso, irmão? Olhando para a moça, ele falou assim, meu filho, eu sou velho, eu posso estar velho, mas ainda não estou morto. A carne estava ali ainda, fazer o quê? Né? Não tem jeito. Então é impossível realmente o ser humano, a não ser que ele seja muito carola no sentido de fariseu falso, né? Ele seja falso. Eu lembro até um outro irmão, não vou falar o nome dele, porque nós estávamos viajando para o Nordeste, e ele já é também um irmão de idade, um irmão que nos ajudou muito, ensinou muito, já está com o Senhor também. Aí nós estávamos num avião, na primeira poltrona, ele no meio e a esposa dele na janelinha. E aí numa das paradas do avião, não sei se foi em Salvador ou Maceió, não lembro qual foi, uma dessas cidades de praia. Entraram duas moças, mas lindíssimas, assim, modelos daquela de capa de revista, né? As duas com um shortinho bem curto e entraram assim, toda desfilando no corredor do avião. Esse irmão arregalou os olhos, acompanhou, assim, olhou para trás e foi acompanhando as duas assim com os olhos arregalados. Depois ele virou para mim e falou assim, eu não sei quem elas estão querendo impressionar. Eu falei, irmão, então olha, pergunta para sua consciência. Porque é claro que elas chamaram a atenção, né? Não tem jeito. Então, ai de nós, estaríamos perdidos totalmente se cada vez qualquer deslize ou qualquer fechada no trânsito. Tem uma irmã que reunia em São Paulo, ela foi fechada no trânsito em São Paulo, e a outra que estava junto contou como é que foi, né? Ela tomou uma fechada e na hora ela ficou nervosa, ficou brava, abriu o vidro do carro e gritou, ô seu fariseu!
xingou de fariseu o outro motorista, porque na hora não quis falar nenhum palavrão. Mas não adiantava o tipo de palavra usada. De qualquer maneira, ela estava expressando a sua ira. E aqui fala também da ira, né? Se você se irar contra alguém, você pode não ter matado o cara, mas no seu pensamento você torturou, matou, arrancou os membros dele. Você fez pior do que matar. Você fez muito pior. Então, ai de nós se não fosse a graça. Por isso que é tão estranho para um que não conhece o Evangelho. A gente fala essas coisas, fala, não, mas isso aí, como é que faz? Você tem que não seguir a lei, você tem que seguir. Que lei, amigo? Nenhum de nós consegue. Por isso que Deus veio em graça. Se não viesse em graça, estaríamos todos perdidos. A lei não foi dada para salvar. A lei, nós podemos usar da lei, como fala em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Veja só uma passagem que é muito interessante. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim, no versículo 8 diz, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. O que é usar legitimamente? Aí vem o versículo 9, 1 Timóteo 1, 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Quem é o justo? O justo é o salvo. O justo é aquele que já foi perdoado os seus pecados, foi justificado os seus pecados. A lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Então, para esses é feita a lei, porque quando nós pregamos o Evangelho, nós mostramos também que o pecador precisa ser salvo dos seus pecados. E esses pecados vão incluir todas essas coisas horríveis que são descritas na lei. Mas realmente para o salvo, ela não tem mais uma função, a não ser essa de servir de baliza, né? Ele fala em Romanos 8 também, Romanos 8, versículo 4, ele fala assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas segundo o Espírito. Porque já não estamos mais debaixo de mandamentos, de lei. Tem até um versículo que fala isso. 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo dizendo a respeito dele. Versículo 20 diz, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse, ele não está dizendo que estava, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Olha que interessante. Para ganhar os que estão sem lei. Daí que ele fala, fiz-me fraco para os fracos, etc. Mas é interessante aqui, quando ele fala que para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Mas para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então existe uma lei de Cristo, que é o código de conduta, vamos dizer assim, que aquele que o próprio Senhor Jesus Cristo caminhou aqui nesse mundo e nos deixa em vários ensinamentos, vários mandamentos de Cristo, ou mandamentos de Jesus, que nós encontramos nas cartas dos apóstolos. Ele até um que é muito, muito fácil de entender, é o de 1 Coríntios 14, né? Quando Paulo fala assim a respeito da mulher permanecer calada na igreja e tal, ele fala assim, essas coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor, não são mandamentos da lei, são mandamentos do Senhor. E as cartas de João também, ele fala dos mandamentos do Senhor. E o maior mandamento do Senhor é o amor. É amar o próximo como a si mesmo. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.